você vai ver a oferta de holocaustos, ela poderia ser apresentada desde uma pessoa abastada a uma pessoa pobre, né? Então, ela se repete o padrão da oferta, um animal gordo, um animal mais magro e até a pessoa mais pobre, que pode pegar rolinhas e apresentar, né? Pássaros e apresentar. E é uma oferta com derramamento de sangue. Já aqui não, é uma oferta de comida, né? Por ser uma oferta sem derramamento de sangue, os estudiosos entendem que o aspecto aqui não é o aspecto de redenção, mas da implicação da redenção, né? Não sobre a obra da cruz, mas sobre, de fato, aquilo que é uma das implicações, né? Não podemos ver nenhuma oferta, nenhuma obra aqui à parte de Cristo, mas é uma oferta distinta no sentido de ser algo que envolve comida, né? A oferta de manjares, o termo hebraico é o mesmo usado lá em Gênesis capítulo 32, que quando, vocês lembram, Jacó está voltando, né, para se encontrar com seu irmão está irado, ele dá a ideia é como um tributo do menor para o maior, ele quer dizer isso para o irmão, para apaziguar o irmão, né, que ele é como se ele fosse um menor, e ele queria fazer isso. Então o termo é exatamente esse, as pessoas iriam entregar o tributo de comida, reconhecendo, Deus é o maior, a quem eu devo gratidão. Esse é o ponto importante da oferta de manjares, né? A gratidão que deve permear o meu coração, né, ao me aproximar de Deus, né, e aí alguns elementos que são repetitivos, né, lemos o verso 1 ao 3, mas a oferta será da melhor farinha, né, você não pode, ao adorar, entregar o resto ao Senhor, você tem que entregar aquilo que é o de melhor. O símbolo do azeite, derramará azeite e incenso. O incenso, no final do livro de Êxodo, fala que é um composto, né, algo perfumado, né? O refrão do livro de Levítico é que depois que você entrega uma oferta, apresenta um culto agradável a Deus, sobe como um aroma agradável, né? Sobe, literalmente enchia o ambiente com aquele aroma perfumado, né? Então, representava esse conceito de que quando eu vou a Deus por meio de Cristo, Deus se agrada de mim, né? A minha vida se torna agradável ao Senhor quando eu estou em Cristo, né? Paulo vai usar isso, né, em 2 Coríntios capítulo 3, quando dizer que quando nós pregamos a palavra, né, nós somos para os que são salvos como o bom perfume, né? O bom perfume de Cristo, ele é sentido para aqueles que se convertem com cheiro de vida, para aqueles que rejeitam com cheiros de morte, né? É o bom perfume de Cristo, que ele é aprazível para quem você prega a mesma palavra para as pessoas que apreciam, convertidas, apreciam a verdade de Deus, elas sentem prazer, sentem deleite. A mesma pregação da palavra, você vai para pessoas que odeiam Deus, né? Pessoas que abraçam a ideologia das mais pervertidas, elas ficam com raiva, né? É o mesmo ensino, ele é aprazível diante de alguns corações e ele é odioso, né? É inclusive algo muito recorrente nos nossos dias, né? Chamar a pregação da palavra de discurso de ódio, né? Porque é exatamente o que as pessoas fazem. Então, o azeite é o símbolo da alegria, juntamente com esse incenso, ele deveria estar na oferta, né? É a marca da estrutura cheia de representações. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha do seu azeite, com todo o incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta de aroma agradável ao Senhor. E o que ficar da oferta de cereais será de Arão, de seus filhos, é coisa santíssima nas ofertas queimadas ao Senhor, né? Então, qual é o conceito de Levítico de coisa santíssima? O que significa coisa santíssima? Essas coisas foram separadas para o culto. Existem das coisas que foram separadas pelo culto. É o separado do separado. Isso daí seria o Santíssimo? Interessante, o santo é separado, mas em termos práticos,
O que implica isso? O que significa? Vai implicar em que ser santíssima? Você vai entregar a Deus o bolo lá, né? Uma oferta de comida, é como que um bolo, né? Vindo da farinha. E aí você faz o processo, junta azeite, né? Faz e entrega. Aí ele diz que tem uma coisa que é santíssima. Perceba aí o verso 2. Leva aos filhos de Arão, os sacerdotes, um deles pegará um punhado. Então, o ritual é o seguinte, entrega ao bolo lá de comida, ele pega um punhado e ele vai jogar no fogo lá no altar, junto com aquele bolo perfumado, né, com incenso, que vai exalar aquele perfume, quando encosta no fogo lá, enche o ambiente para representar assim como Deus se agrada. Apocalipse vai dizer que as nossas orações sobem como incenso, né? É para representar esse conceito, como Deus se agrada quando nós oramos por intermédio de Cristo, né? Ele tem prazer nas nossas orações. Aí essa oferta foi entregue ao Senhor, coisa santa. A coisa santíssima no livro de Levítico vai ser um termo que vai usar a parte da comida que vai ser dada para os sacerdotes para eles comerem com a família deles. Isso que significa coisa santíssima. A coisa separada da separada. Exatamente isso. Mas em termos práticos essa coisa aqui, ela vai ser separada para o sacerdote. Lembra lá na época de Samuel que antes de Samuel assumir como sacerdote, os filhos de Eli, um dos sacrifícios era deixar a carne queimar lá e depois um pedaço ia para a família do sacerdote. Aí eles não deixavam a carne queimar, a parte lá, a gordura queimar, eles metiam o garfo lá e já pegavam a carne, e era uma das perversidades que eles faziam, né? Então, no sacrifício, cada um tem a sua etapa, e aqui havia esse ato, né? Dentro da estrutura da adoração, deveria-se, no meio do movimento em que o povo entrega a sua adoração a Deus, uma parte serviria para sustentar aquele que era responsável por alimentar o povo de Deus, né? Engraçado se a gente não pegar esse versículo 3, a gente já pensa exatamente o oposto, né? Tem o sacrifício, tem a parte para os sacerdotes, né? E o que sobrou seria o Santíssimo. E não é exatamente o oposto, né? Se a gente não lê o 3, a gente interpreta até coisa santíssima. Esse é um dos desafios daquela situação de Davi, né? Porque a pessoa quem não é sacerdote não pode comer as coisas santíssimas, que são as coisas que seriam dadas para o sacerdote. Então, Davi, no momento da fuga de Saul, ele entrou e comeu pão. E aí, aí veja em Mateus capítulo 12, diz assim, né? Que os apóstolos estavam em dia de sábado comendo espigas. Aí os fariseus disseram assim: você não está vendo o que eles estão comendo? Por que você está permitindo? Aí qual foi o argumento de Cristo para confrontar aqueles homens? Vocês lembram? Foram algumas passagens. Dentre essas passagens, né, ele fala assim: você não viu o que fez Davi quando entrou no templo e comeu pão? Você não vê o que o sacerdote faz todos os sábados quando ele trabalha? Né? Qual é o ponto da argumentação de Cristo? Alguém chega para você e diz assim: eles estão colhendo espigas no sábado e isso é pecado. Ele não respondeu: não, é errado, é pecado ou não é pecado. Ele começa, numa linha de argumentação, citar alguns casos. Qual é a linha de argumentação de Cristo? Qual é o ponto dele? Como é que ele está respondendo essa confrontação? Os discípulos, ao colherem espigas, eles estavam cometendo pecado? Não. É pecado colher espigas em dia de sábado? Mas naquela situação não. Então, o ponto dele é que na antiga aliança, era pecado colher espigas de dia de sábado. Você, no Êxodo, quando eles saem do Êxodo, eles têm que colher o maná até a sexta, eles não podem colher no sábado.
Eles têm que colher porção dobrada. Então, na Antiga Aliança e nas páginas do Novo Testamento até a cruz, nós estamos ainda no regime da Antiga Aliança, até a cruz. Então, não se pode comer. E aí Cristo começa a argumentar sobre o argumento de exceções. Existem exceções? Os fariseus, ainda que muitos rigorosos, eles entendiam que a questão de Davi envolvia uma sobrevivência. Era uma exceção. O que deveria ser feito? A pessoa morrer, o rei estava perseguindo ele, ou dar a comida para ele sobreviver? Dar a comida para ele sobreviver. Não se pode trabalhar em dia de sábado, mas o sacerdote, ele trabalha em dia de sábado, é uma exceção. Ele está argumentando, dizendo, existe um padrão de exceções bíblicas. E aqui, por que o dia do Senhor não se pode trabalhar no dia do Senhor? Não se pode colher espigas? Por quê? Qual é o propósito disso? A completa dedicação a Deus. Quem é que estava mais dedicado a Deus, mais perto de Deus? É aquelas pessoas que estavam dentro do templo ou do lado de Cristo colhendo espigas? Então o argumento dele é esse. Ele disse, olha, então ele não está dizendo, eu estou revogando a lei, mas aquele caso específico, ele era uma exceção. Deus estava com eles. Estava presente. Eles estavam viajando para todo lugar. Eles não prepararam a comida no dia anterior, porque se você pegar o texto lá, eles estavam viajando de todo lugar, vivendo com o próprio Deus. Era uma situação extremamente fora da normalidade. A gente pode jogar como uma figura? O que, ó? Do que havia de vir? Em relação a quê? Eles estavam acompanhando, eles estavam com o Senhor. Eles estavam vivenciando aquilo que nós vamos vivenciar em maior intensidade na glória, porque eles estavam ainda no regime da limitação, de compreensão, mas eles estavam... Deus tabernaculou entre nós, né? Era o próprio Deus lá. Então, eu não entender o sentido do mandamento me faz, assim... não percebeu qual é o ponto do mandamento, qual é o propósito do mandamento. O mandamento era eu estar com Deus, eu me dedicar. Eu vou me esquecer de todas as coisas para focar só em Deus. Então Cristo está dizendo isso, olha, você não entendeu, né? Que eu sou o Senhor do sábado. O que é que significa isso? Que ele diz lá, né, em Mateus 12, o que é eu sou o Senhor do sábado? No sábado você para se deleitar em mim, e eu sou esse. Então por que você está pensando em espiga com ele? Agora, ele está dizendo agora que você não precisa se preocupar com esse mandamento na antiga aliança e poderia ficar colhendo espiga torta e à direita. Não é o ponto. O ponto é o regime de exceção, né? E ali eles estavam em um regime de exceção, né? Paulo vai dizer em Colossenses 2, né, que ele vai fazer a comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, vai dizer o seguinte, nós não estamos mais nesse período, não toques, não manuseis, não pegues isso, porque isso tudo era sombra. Então, eu entendo que hoje você chega na sua casa, no seu quintal, tem um pé de goiaba, você pode colher a goiaba e comer. Mas na antiga aliança você não podia fazer isso. Aí Paulo vai dizer em Gálatas 4 que essa estrutura é uma estrutura representativa de proibições para retratar o período da nossa infância. Até que chegamos à maioridade, nós podemos usufruir de todas as coisas. Uma das marcas da antiga aliança é a restrição de coisas. Você não pode comer gordura. Fazer um churrasco, você comer carne com gordura, isso é proibido na antiga aliança. Você comer com sangue, galinha de cabidela, você não pode. Mas por que não pode? Aí Paulo vai dizer em Colossenses, porque nós vivíamos em um período onde o escrito de dívida estava lá. O lembrete, a dívida não foi efetivamente paga. Foi antes da fundação do mundo, Deus decretou que o seu filho morresse na cruz. Mas após a cruz, o véu é rasgado. Por que Deus rasgou o véu? Para dizer o seguinte, as restrições cerimoniais elas foram abolidas. Não toques, não manuseis. Paulo vai dizer, porque tudo isso era sombra. Então nós vivemos em um período dessa distinção. A salvação era pela graça na antiga aliança, a salvação pela graça, mas agora nós temos um regime
distinto, né? Então, é isso. E aí, um primeiro conceito que eu acho importante de Levítico 2 é a questão a gratidão a Deus, ela se revela na minha entrega na minha participação da minha gratidão para o sustento daquele que ministra a palavra. Esse é um dos aspectos de Levítico 2, né? A gente vai estudar no próximo domingo, Filipenses 4. Paulo vai dizer, ele começou a dizer no Filipenses 4 sobre a oferta que ele recebeu. Ele recebeu uma oferta financeira da igreja lá. E ele vai usar os termos da oferta de manjares, né? Quando ele vai fazer referência, ele está falando do dinheiro que ele recebeu. Mas se você atentar para Filipenses capítulo 4, veja os termos que ele usa. Versículo 18, Filipenses 4, verso 18. Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, e desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A Deus, nosso Pai, seja a glória para todo sempre. Então, ele recebeu uma oferta financeira e ele fala exatamente isso. Ele diz, olha, isso foi como uma oferta a Deus de aroma agradável. Porque qual era a oferta a Deus que dava sustento para o sacerdote? Vai ter alguns sacrifícios que vão trazer, mas era também a oferta de manjares. Né? Ele está fazendo isso. Ele não tem incenso, não tem perfume, não tem bolo, mas o conceito é o mesmo, né? Uma das implicações de Levítico capítulo 2. Aí versículo 4 diz, quando você trouxer a oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha sem fermento, amassada com azeite. Você partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela, a oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. Então, um conceito assim recorrente é a melhor farinha, eu já falei isso. Mas a azeite eu devo entregar com alegria. Mas agora ele começa a falar uma referência, que é uma referência que já foi dada em Êxodo 12, na instituição da Páscoa, que a Páscoa deveria ser celebrada sem fermento, né? Veja que a mesma oferta de cereais, ela tem possibilidades, são 3 possibilidades de você apresentar a oferta de manjares, a oferta de cereais, de comida, né? Mas ela tem que ser sem fermento. Aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, tem um cidadão no meio da igreja que está se deitando com a mulher do seu próprio pai e vocês não estão fazendo nada. A exortação de Paulo não é ao cidadão, é à igreja. O cidadão está fazendo coisa errada, mas a exortação dele, em 1 Coríntios 5, é a passividade da igreja em não aplicar a disciplina. Ele está falando com a igreja. Aí ele diz para a igreja, certamente a liderança da igreja, né? Que está conduzindo a igreja. Ele diz, olha, vocês não sabem que o nosso Cordeiro Pascal foi imolado? Celebremos a festa da Páscoa sem o fermento. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está falando? Ele está dizendo o seguinte, que o elemento do fermento é a pureza. O fermento, ele representa nessa estrutura levítica, que é o que Paulo vai usar, a iniquidade sendo preservada em nosso meio. A atitude da igreja, nós devemos arrancar o fermento, porque ele vai entranhar, esse comportamento ele vai ser assimilado. E que ilustração melhor, né? Você coloca o fermento na massa, a massa leveda, e depois como é que você faz para separar o fermento? Já entranhou.
E eles que mexiam muito com o trigo, né, sabiam muito bem o que era isso, né? Não dá para separar. Então, esse comportamento imoral, se ele não é tirado, ele vai ser entranhado de tal forma que depois, como é que vai se corrigir isso? E não é que Paulo, o aspecto da disciplina, que é o capítulo 5, anula, que algumas pessoas que não são simpatizantes da disciplina, eles querem dizer isso, né? Que isso é contra a graça, é contra... Basta ler 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1 e 2, Paulo fala assim: eu quero agora que vocês renovem o amor para com aquele que ele está demasiadamente triste. Ou seja, o cidadão foi disciplinado, agora o perdão deve ser dado, restauração deve ser trazida. Mas o capítulo 5, que é uma das explicações que eu entendo de Levítico 2, é sobre a necessidade da igreja aplicar a disciplina. Porque Paulo está usando exatamente essa linguagem de Levítico 2, do fermento, sobre a vivência da comunidade. E o que é que acontece em termos práticos quando uma das 3 marcas da igreja, né, não é aplicada à disciplina? Padrões comportamentais e morais se tornam, né, naturais. Igrejas, você entra em algumas igrejas assim, nós conhecemos muito bem, onde é muito comum o número de divorciados. É muito comum, né? E tem pessoas que dizem assim: mas rapaz, você ouviu que fulano foi disciplinado porque ele se divorciou? Porque é tão incomum que quando acontece passa a ser estranho o que deveria ser o natural. E infelizmente é algo que muitas vezes a igreja fica se perguntando: mas rapaz, nós temos tantos encontros para casais, ou nós tentamos fomentar a família, nós tentamos dar aconselhamento, você tenta fazer todo o reforço positivo, mas quando acontece o problema, não existe a disciplina, não adianta, entendeu? Não adianta você fazer o encontro para casais apenas e quando acontece o problema você não tratar da forma bíblica, da forma que deve ser tratado. A nossa sociedade, isso é natural, tá? Todos nós naturalmente assimilamos da nossa cultura em que nós nascemos, nós vivemos, né? E nós temos no nosso o estudo da palavra, o estudo da verdade, a gente vai como que confrontando os conceitos que a gente tem que são contra a palavra de Deus, e esse é um movimento que nós precisamos fazer, mas nós não somos neutros, né? Então, dos postulados da pedagogia de Paulo Freire, que é entranhado na nossa escola, na nossa cultura, a gente cresce, é que a educação resolve tudo, a instrução resolve tudo, né? Então, o ser humano